tópico é o seguinte, eu leio não, vá lá, eu li e vi muita coisa produzida pelo Olavo de Carvalho na época em que o Olavo de Carvalho era entendido como uma grande piada. Eu lia e via as coisas que o Olavo de Carvalho falava, e depois eu checava as origens, ia lá nas produções americanas, etc e tal. Não vou dizer que o Olavo não cria nada de original. Nada de original é muita coisa. Nada é muita coisa. Mas é basicamente um copy-pasta de produções que são relacionadas a uma recuperação pré-moderno que é típico de todo projeto fascista. O Olavo é claramente fascista, é um fascista brasileiro explícito. O fascismo, ele é adaptável à cultura local, porque o fascismo depende de um nacionalismo muito exagerado. Esse nacionalismo muito exagerado, ele vai nas raízes e as raízes mudam de acordo com a situação. Na Itália, as raízes é o Império Romano. Na Alemanha, as raízes são uma invenção, porque a Germânia nasceu, o primeiro reino germânico nasceu no século XIX, e não tem o passado que, tanto, digamos, você pode dizer que não teve um primeiro Império Germânico, não foi no século XIX, por causa daquele medieval que é o Sacro Império Romano Germânico, que é conhecido como Primeiro Reich, o Segundo Reich é o país mesmo que nasce, mas o Primeiro Reich, né, o Sacro Império Romano Germânico, ele é o resultado de um império francês, na prática, né? Carlos Magno morre, deixa um filho, os netos dele dividem por 3, porque os francos tinham uma regra que era completamente estúpida, de você dividir o reino pelos filhos de maneira equânime, né? Você não tinha uma regra de decisão para o reino continuar unitário. Então, na Lei Sálica, se eu me lembro bem, aliás, eu li isso em Montesquieu. Da divisão estúpida que acontecia, você divide o reino em 3, né? Você acaba dividindo o reino em 3. O pedaço oriental é o Sacro Império Romano Germânico, que é legitimado pelo voto. Na prática, o Sacro Império Romano Germânico é um conjunto de estados na posição germânica que são divididos e eles elegem. É uma coisa meio doida, que é uma eleição de rei. E esse rei nem tinha tanto poder assim, e para todos os efeitos, ali não tinha um reino estruturado de verdade, era um conjunto de reinos que eram coordenados por essa figura chamada Sacro Império Romano Germânico. Não tinha uma unidade política forte, centralizada. Beleza, então, portanto, a Alemanha não tem passado, para ela vangloriar de um grande passado. E aí a Alemanha inventou um passado para o fascismo deles, que é uma ciência que estava nascendo no século XIX, que tem a ver com a produção de linguística, e essa linguística apontava para uma grande língua que possivelmente apontaria para um grande povo que conquistou as coisas no período pré-escrita, desde da Europa Ocidental até a Índia, que é o chamado... Essas línguas, elas têm em comum, elas são indo-europeias, né? E aí, protótipos de o que aconteceu, de onde que veio esse povo, que povo original era esse? A Alemanha inventou que esse povo era na Germânia, né? A origem desse povo era na Germânia. E não é. Né? Hoje a gente sabe que estima-se que esse povo tivesse existido como uma linguagem única nas estepes russas. Tá? Eu chutaria, inclusive, pra caralho, que o motivo pelo qual ele teve tanto poder para se espalhar tanto foi a domesticação do cavalo. Tá? Domesticação do cavalo, jogou na frente militarmente esse grupo, que na verdade não é um povo só, né? Não é um povo só. A partir da domesticação do cavalo, provavelmente isso se espalhou e teve consequências de... O Irã, por exemplo, é um povo indo-europeu, e etc, e etc, e etc. Tá bom. Mas aí a Alemanha inventou um passado, disse que esse grupo, essa coesão linguística veio da Alemanha, e não veio, foi só invenção, tá? Foi só invenção. Isso, tipo os mongóis, isso explica que o Império Mongol é o maior desde que ele existiu, né? O maior contínuo, inclusive. Né? Então a dominação do cavalo dessa galera provavelmente lançou essa galera na frente, sendo povos diferentes, né? E eles deviam estar naquela região. Isso, os hititas, né? Os hititas também são indo-europeus, salvo engano meu.
Então, assim, é um monte de povo conectado que provavelmente tinha uma atitude militar e tinha alguma coisa que não tinha nada a ver com a cultura e tinha a ver com algum desenvolvimento tecnológico que fez com que esse povo se espalhasse. Pois bem, a Alemanha inventou uma pseudociência e disse que essa galera, na verdade, veio da Germânia e a Germânia tem um poder guerreiro para dominar o mundo, como foi o que aconteceu com a base indo-europeia, etc, etc. Inventaram essa mentira do caralho. Então eles inventaram mesmo, na mentiruda, na caruda descarada. Os fascistas brasileiros, que são os integralistas, eles vão criar também a sua versão de terra-mãe universal primeira e etc e tal, e vão começar a fazer o elogio dos indígenas e etc e tal, como no grito do fascismo brasileiro você tem o Anauê e etc e tal. Então, assim, não é verdade, é um erro muito banal, muito de quem não leu nada, achar que o fascismo é o elogio da Europa. O fascismo ele vai se adaptar à circunstância nacional, porque o que é essencial dessa estrutura é o elogio da unidade nacional guiada por uma estrutura relacionada a um grande líder, a uma grande estrutura que encarna a alma da nação, né? E isso vai variar de lugar para lugar, é variável porque vai variar de lugar para lugar. No território ibérico, como o processo de formação ibérica faz com que os estados nacionais que são formados primeiro saiam na frente das grandes navegações, a primeira potência colonial universal é a Espanha. E, a uma certa medida, a Espanha se une a Portugal, virando a União Ibérica, que se torna o maior império da Terra até começar a ser desbancado pelo capitalismo financeiro da Holanda, né? Então a Holanda consegue se livrar do maior império universal, vencê-lo na batalha para se livrar e depois ir conquistando colônia por colônia na Ásia. Inclusive teve um momento que vocês conhecem aqui no Brasil de ocupação do território brasileiro que está circunscrito nesse momento histórico. Ou seja, a Holanda deixou de se dar bem, a Península Ibérica deixou de ser a potência global no momento de ascensão do capitalismo com base em bolsa de valores, tá? Antes da bolsa de valores, quem mandava no mundo, antes de quem mandava no mundo era Portugal e Espanha, era a maior potência da Terra em processo colonial, né? Porque a China, nessa altura do campeonato, era uma gigantesca potência, mas entre os europeus, naquele processo que estabeleceria esses europeus como a maior potência global, a primeira potência é Portugal e Espanha, né? Primeiro separados, depois juntos numa grande colônia. Isso faz com que o apelo do fascismo ibérico seja um apelo católico, lembrando desse momento de ápice da civilização ibérica. Na grande civilização ibérica, seria o retorno ao passado, seria o retorno a essa época de dominação em que os reis católicos vinculados ao papado conquistaram o globo todo e só começaram a perder isso na financiarização do processo colonial, que acontece primeiro com a Holanda, depois vem na rebarba a Inglaterra e aí muda o mundo, né? Porque aquela forma de fazer a partir do absolutismo não estava dando certo, o absolutismo com o mercantilismo para a balança comercial favorável, aquilo parou de fazer sentido no desenvolvimento do capitalismo holandês e na financiarização do processo colonial. Então, veja, o apelo do fascismo, ele varia de lugar para lugar. E o Olavo, ele vinha aqui para o Brasil e o que acontece? Qual seria o apelo ao passado para o Olavo? Como é que ele queria construir o fascismo brasileiro? Face a um projeto de que o grande momento do Brasil era o momento do Brasil império. Então, veja, quem é fascista no Brasil hoje, normalmente, ele vai fazer o elogio, ele vai descaradamente colocar no seu perfil a bandeira da fase do império. Porque a mesma coisa da reconstrução do passado, que todos esses fizeram, a grande reconstrução do passado, feito por esse fascismo do século XXI, é o passado do grande império brasileiro. Quando o Brasil tinha reis, esses reis eram de origem portuguesa, então é um nacionalismo diferente do fascismo do Plínio Salgado. O Plínio Salgado ele ia lá para os indígenas. O fascismo brasileiro atual do século XXI, que o Olavo ajudava a disseminar, ele é um fascismo que apela para a herança europeia. É um fascismo que agora está querendo criar uma conexão internacional
que está querendo criar a ideia de civilização europeia, porque eles não querem criar um fascismo nacionalista, eles querem criar um fascismo internacionalista que apela para uma ideia de que tem que ter uma união da cultura ocidental na guerra pela civilização ocidental. Então, levemente, não é o mesmo processo histórico. Então, na medida em que o fascismo antigo, né, o fascismo do século XX, ele apelava para uma criação nacional, para uma valorização nacionalista, o fascismo atual do século XXI, ele tenta criar uma internacional ocidental. A ideia de dizer que nós somos uma criação, nós somos uma unidade, não porque somos brasileiros, mas porque pertencemos a uma cultura específica que envolve todo o Ocidente. Essa proposta específica do fascismo atual, que ganha corpo desde daquele cara da Hungria, é a ideia do Ocidente cristão. É o nacionalismo cristão. Isso é importante pra caralho. Tá ligado? Isso é importante. Então, as principais publicações de extrema-direita, uma das principais, se chama Revista Oeste. Quando o Brasil Paralelo faz um texto sobre. Quando o Brasil Paralelo faz um texto, uma série de vídeos, um documentário acerca da história do Brasil, eles chamam de A Última Cruzada. Essa ideia é se basear nos projetos de Orbán e Putin, na esperança de que seja possível fazer uma grande coalizão internacional fascista. Este é o projeto. Veja, o Carlos mencionou, caralho, exatamente isso que eu vejo acontecer, Pedro, mas o meu desespero é que não somos todos que estamos vendo isso. E, portanto, a questão de colocar em xeque a identidade cristã ocidental, como se todo mundo fosse cristão e etc e tal, é uma disputa fundamental para ganhar as consciências das pessoas contra o fascismo, porque na medida em que elas se acharem parte de um projeto internacional de salvação do Ocidente, eles vão aderir ao fascismo por identidade, dizendo que você é uma ameaça à civilização ocidental. Essa é a tal da narrativa do século XXI da extrema-direita. Certo? O que acontece? Uma coisa que me... E é claro, né? Então, assim, aí o Fabrício está dizendo, o Nando Moura vivia falando em filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Essa inclinação de construir, por isso a importância do ateísmo político. Aí a galera fica tirando onda com a minha cara como se eu estivesse fazendo uma disputa secundária, porque ateísmo é chato. Ah, vamos pro inferno, porra. Ah, vamos pro inferno. Aí é uma energia do caralho gasta com isso, para tentar explicar o que deveria ser óbvio. Mas a galera fica em negação porque não gosta de mim pessoalmente. Ah, vá pro inferno. Não tô pedindo pra você gostar de mim, não. Tô pedindo pra você me adotar, não. Não é pra você gostar, não. É para parar de fingir que uma coisa importante que está acontecendo não está acontecendo. Aí os caras começam a se reunir. Ah, não, para lutar contra o PT, eu vou sentar com esse cara aqui do fascismo clerical, porque não sei o quê, porque é só mais uma forma de ver. Exato. O que me chama a atenção é que, caralho, a galera não entende isso, Pedro. E Olavo também atacava diretamente as bases do pensamento racional em Galileu, Bacon, os físicos como Kepler, Copérnico. Aí a galera da física olhava isso, ele não entende, ele não leu. Veja, a questão nunca foi sobre entender de física, foi sobre melar a ideia de que temos uma sociedade saudável porque eles vão destruir a sociedade para retornar para a sociedade boa. E qual era a sociedade boa? Aquela onde o cristianismo matava e expulsava os judeus dos seus estados e expulsava os muçulmanos à base da violência e não tinham vergonha de dizer isso, que estavam lutando contra os malditos pecadores, certo? Isso é nos documentos oficiais, a gente vai lá e vai matar aquela gente porque eles são pecadores. O fascismo atual tem esta cara. Ou seja, a recuperação que eles estão querendo fazer, quando eles constroem a identidade ocidental internacional, é a ideia de retorno a um período muito específico, aonde a Europa começou a criar as bases do capitalismo para se tornar a hegemonia global, que é a Idade Média. Especificamente o final da Idade Média. Certo? Isso, parecer burro, inclusive, tinha uma função.
Inclusive tinha uma função. Exatamente. Então, veja, o projeto sempre foi, e o Olavo é só um índice desse projeto que é internacional, trazer uma noção de que bom mesmo era na Idade Média, quando ainda tinha pequenos mercadinhos de bairro, certo? Que a gente lutava para manter aquele mercadinho ali pessoal, que você vendia uma botinha, que você vendia um pedaço de pedra, que não tinha banqueirões mandando no mundo. Isso é a narrativa do fascismo atual. Aí o idiota vai em todos esses canais, todos eles dão palco para essa galera, fica defendendo a ideia de que não, veja, o fascismo não era tão ruim assim, porque ele era anticapitalista. Caralho, todo fascismo é anticapitalista, bando de burro. Aí começou a consumir aquelas merda que aí, veja, eu lembro que o Humberto criou uma narrativa completamente idiota, que a ideia era mais ou menos assim. Veja bem, eu preciso convencer que fascismo tem muito de capitalismo, né? Porque o nosso inimigo principal é o capitalismo. E a gente vai falar que fascismo é a versão violenta do capitalismo. Veja, essa fala era feita pelo Dimitrov, para tentar dizer para gente burra na União Soviética que a Alemanha estava vindo para a pior coisa na história. Aí ele falava para essa galera, gente, nosso inimigo não é o capitalismo? Aí o burrão, pois bem, veja bem, deixa eu te explicar, no termo que você vai conseguir entender. O fascismo, você está dizendo que não é um problema, é o capitalismo com as maiores garras e os maiores dentes que você já viu na história. Então, é isso, né? Entendeu? Por isso que a gente tem que lutar com essa merda. A gente pode se aliar com todo mundo, porque, veja, vai vir o capitalismo com a maior violência que você já viu na Terra, certo? Aí a galera fica repetindo essas merdas, é o botão de emergência do capitalismo, etc. E veja bem, a questão não é nem que não seja, do ponto de vista sociológico, que o fascismo vai se tornando normal na medida em que a galera se assusta, e um dos sustos que as pessoas podem ter é uma revolução comunista. Mas os sustos podem ser mais do que isso. Pode ser assim o medo de que o homossexual seja normal. Pode ser o medo de que tem um banheiro. Não precisa ser a queda do capitalismo, entendeu? O medo pode vir de qualquer lugar. O medo, as facetas da consciência humana para o medo pode vir de qualquer merda. Pode vir de superação do capitalismo, mas pode vir de simples e puro medo de que puta merda, então agora a gente tem que respeitar gay. Pode vir do medo de que, poxa, agora tem um presidente nos Estados Unidos que é negro, onde é que vai parar esse mundo? Certo? Pode vir de tudo isso. Todos esses medos são possíveis de serem alimentados. Certo? Então é importante ter isso como visão, porque senão você vai ter uma leitura completamente idiota de que tudo que acontece na política é só por causa de economia. Isso é completamente estúpido. Isso é completamente estúpido. O jargão por si só, eu vou insistir, o jargão por si só não é de todo tolo, porque foi isso que aconteceu no 20. No 20 o fascismo ascendeu e a desculpa era cuidado com o comunismo. Hoje não necessariamente. Hoje pode ser cuidado com o gay, cuidado com o islâmico, pode ser qualquer coisa. O apelo é o botão de emergência para qualquer coisa, inclusive coisas inventadas, porque eles perceberam que eles podem inventar qualquer merda e as pessoas acreditam naquela merda. Certo? Então o medo pode ser o medo de qualquer coisa. Quando o Olavo falava, ele falava o seguinte: olha, a gente tem muitos inimigos no mundo. O Olavo falava, tem o Ocidente, o bloco ocidental, e a gente tem o bloco euroasiático, que é uma ditadura horrível e etc e tal, com tendências autoritárias ateístas. Ele dizia isso, ó. E você tem o grande medo do Oriente Médio, que é o islamismo, que sempre foi uma ameaça ao cristianismo. Então, veja, é fácil você colar essas identidades todas e falar, cuidado com o fim do mundo. Não precisa ser só a superação do capitalismo, certo? Não precisa ser só a superação do capitalismo. Até porque o movimento é um movimento de massa. Então ele precisa ir na cultura de massa. O medo pode ser a cultura woke gay nos Estados Unidos. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E é importante vocês entenderem que pode ser qualquer coisa. Tem uma questão que eu quero começar, antes da gente continuar esse vídeo. Então, o que acontece? Na medida que eles estão com essa narrativa o tempo inteiro, de que a civilização ocidental, civilização ocidental, civilização ocidental, no vídeo passado a gente viu um vídeo em inglês. Tá. O que chama atenção é que não é um conjunto de arbitrariedades. Ele tem um objetivo específico. Ele tem um objetivo específico. Dizer que a sociedade boa era aquela do cristianismo da Idade Média. Por que é importante construir essa identidade?
porque eles amam de fato um passado medieval? Não. É porque é a recuperação de uma identidade que se visa lá no passado, mas para construir política no contemporâneo. Então ele quer criar a identidade de que a união é entre os religiosos, todos, que embarcam em todas as estruturas do cristianismo. É a vontade de reconstituir a unidade cristã e na base da identidade, dessa base da unidade cristã atual, mover um fascismo. Nós temos que enfrentar tudo que não for essa unidade cristã. Esse é o objetivo, criar uma unidade internacional. Esse é o objetivo. Isso não é escondido. Isso não é escondido. Aí veja, aí eu sempre falo, a esquerdinha espiritualizada é sempre uma praga porque ela não está identificando o que está acontecendo. E não está identificando que na medida que ela mete de esquerdinha espiritualizada, ela vai difundindo noções relacionadas à superioridade. E veja, eles são tão hábeis nesse projeto que a ideia não é nem sequer ficar preso ao cristianismo. Porque eles vão falar que, olha, o cristianismo até tem ideias legais. Mas se o Japão colar, a gente vai falar que, na verdade, tem um tradicionalismo ecumênico. Tem um Deus universal. E aí eles puxam o Japão, se quiser, para esse jogo. Não precisa ser só a circunstância que vai ditar qual é a união do fascismo que eles vão fazer. A depender da coisa, que eu já vi esses caras, um filhote desse de dizer assim, não, a cultura do Japão é legal pra caralho, ela é foda pra caralho, porque tem uma religião, tem um espírito lá dos ancestrais que eles respeitam. É a espiritualidade que é importante. Eles estão acenando pro perennialismo, de maneira intencional. O Olavo estudou com esses caras. Aí depois ele nega, né? Ah, eu não gostava do líder que me ensinou isso, não. Ele era um bostão, ele comia criança e etc e tal, eu me distanciei. Mas ele pegou todo o projeto. O projeto é criar uma noção de identidade cultural que ela vai inclinando-se para engolir as outras, ela vai abrangendo-se no limite do necessário para criar um bloco de projeto fascista. Certo? De projeto fascista. Aí, na medida que a galera fica criando essa ideia de eu sou esquerdinha desconstruída, porque a religião, porque a espiritualidade, etc e tal, você só está surfando no mar dos outros. Quem está estabelecendo esse mar de maneira séria, está transformando isso em projeto de Estado, tá transformando isso. O Olavo foi muçulmano na medida em que ele foi perennialista. Ele foi lá estudar com o cara, lá na puta merda. Então, veja, então tem um projeto, e o projeto que eu quero mostrar para vocês é que, com o Guénon, né? O que eu quero mostrar para vocês é que esse projeto já parou de ser essa coisa desses doidinhos, que era, né? O Olavo era doidinho de bairro, né? Eu quero mostrar, portanto, é esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Que isso já transcendeu a ideia de ser coisa de gueto. Olha, deixa eu mostrar isso para vocês. Olha esse texto. Não é uma terceira guerra mundial. É uma cruzada, a 10ª cruzada. É a 10ª cruzada. Não é a terceira guerra mundial, é a 10ª cruzada. Esse vídeo tem 4,5 mil likes. O Olavo era um velho. Ele não tinha apelo juvenil. A geração passou. O Olavo criou uma geração infante. Tem um monte de jovem que fala exatamente essa mesma coisa. Essas pessoas foram doutrinadas. Aí eu digo, elas foram educadas. A geração antiga não chegava na internet, a não ser por aqueles vídeos meio nebulosos, etc e tal. Agora tem uma geração educada que ela está produzindo consciência de retorno de uma identidade de idade média, certo? O Paulo Cogos era tido de doidinho, era o comediante, era o maluquinho que se veste de templário, etc. Isso na geração passada. Na geração atual, você vai ver gente formada em filosofia, gente formada em direito, gente formada em relações internacionais. Você entende? Aquela galera lá atrás andou para que essa galera aqui começasse a praticar o que o Olavo, inclusive, ensinou no Brasil, o gramscianismo. Olha, eu sou só um idiota falando coisas, mas vocês serão médicos, vocês serão deputados, vocês serão filósofos. O Olavo falava isso o tempo todo. Vamos criar uma estrutura de documentários, aí vai ter um cara que é músico, aí vai ter um cara que é chanceler, aí vai ter um cara que, certo?
Você vai insuflando a classe média que consome isso, e aí, veja, é diferente. O Olavo falava de tudo. Agora você vai ter um cara que fala de Idade Média, aí você vai ter um outro cara que é filósofo, aí você vai ter um outro cara que é especificamente das relações internacionais. Você entende? Eles criaram estruturas de intelectuais orgânicos para isso. E o Olavo não foi quem inventou isso, ele trouxe isso lá dos Estados Unidos. E eu estou dizendo, gente, isso não é brincadeira. Ou seja, o PT não está perdendo porque o PT aumentou isso ou aquilo na economia. O PT está perdendo porque essa galera está fazendo anime, essa galera está fazendo vídeo de YouTube, essa galera está escrevendo quadrinho, essa galera está criando filme, essa galera... Entende? É por isso que essa galera tá ganhando. Aí tem o quadro dos nerdola, aí tem o quadro do não sei o quê, certo? Eles vão consumindo a cultura e mostrando que se você colar com a gente, você também... Olha, se você fizer a mesma coisa que a gente, talvez você fique famoso também. Exato, a direita entendeu o Gramsci, né? Então eles vão preparando. Quando a cultura estiver dessa forma, eles vão falar golpe de Estado. Quando vier o golpe de Estado e a classe média toda estiver produzindo essas coisas, e eles vão começar a dar opinião. Quando você for assistir um jogo, ele vai falar assim: veja bem, ó, eu meio que concordo com o golpe de Estado, vocês vão me perdoar. Aí o cara tá lá na tecnologia, você tá consumindo lá, aprendendo a usar Python. Aí o cara tá usando Python, ele vai falar, então, veja bem, a gente tá produzindo Python aqui, né? Mas tem esse negócio nacional acontecendo e eu apoio, né, o Bolsonaro. Vocês vão me desculpar, mas é a minha opinião. E aí você vai construindo consenso. Quando você construir consenso, você dá o golpe de Estado, e a galera fala assim, mas também não é tão ruim assim, gente. Também não é tão ruim assim. Aí passa pano quente, não tem como a sociedade civil reagir, porque a classe média criou uma barreira de proteção para esse processo. Mas aí veja. O Hugo disse assim, o engenheiro Léo fazia vídeo exatamente assim, o Zangado fazia vídeo assim. Eu estou dizendo, o que está ganhando não é porque o PT não aumentou o preço do não sei o quê, porque não convocou lá em Pirapora do Norte os professores, não é isso. Esses caras criam processos culturais próprios. Não tem a ver com o posicionamento político do governo atual. O governo atual ser esse ou aquele outro, quem está conversando com seu filho é o Zangado. Quem está conversando com a minha avó é o Brasil Paralelo. Aí eu chego na minha avó, então, vó, eu acho isso, ela já tem a resposta para tudo. Porque ela está escutando o Brasil Paralelo, que está informação, em vez de informação falsa. Mas informação, vira consciência da pessoa. Vira consciência da pessoa, né? Aí, veja, é isso que está ganhando a eleição. Não é o PT errando ou acertando que está ganhando a eleição. É isso que tá ganhando a eleição. Certo? É isso que está ganhando a eleição. É em escala industrial e a galera às vezes nem faz porque acredita tanto, ela faz para surfar. Então, veja bem, o que aquele cara que toca instrumento, que tocava no... A galera descobre uma mina de ouro, né? O cara é músico. Um exemplo, tinha um músico que eu gostava desses de YouTube, que ele colou com o Fernando Moura, o vinheteiro. Tinha um cara que é músico, violonista, aí ele fazia músicas de cultura nostalgia, Fábio Lima, fazia coisas de nostalgia. Quando eu menos vejo, o cara tá sentando com o Fernando Moura. Por quê? Porque sim, né? Por que não? Eu sou músico, ele é músico, ele tem 1 milhão de inscritos, eu tenho 200 mil, por que eu não vou sentar com ele? Por que eu não vou sentar? Aí vai engolindo pela cultura, através da cultura, sacou? É assim que funciona. Não tem nada a ver com o que o PT fez ou deixar de fazer. Não tem a ver. Eles vão engolindo a cultura e vão fazendo um processo de vassalagem em que você vai trocando elogios de cá para lá, e você vai ganhando dinheiro com isso. Ou, veja, isso não significa só má fé. Às vezes você conhece o cara, vê um vídeo ou dois do cara, pareceu que o cara é legal, o cara faz um vídeo dizendo, olha, eu dou aí para pobre, igual o João Carvalho faz, olha como eu dou para pobre. Aí a pessoa parece maneira pra caralho, aí você fala, porra, vou colar com essa pessoa, e etc e tal. E aí daqui a pouco você tá colado, você vira amigo, aí depois você vê merda que ele fala, você passa pano, porque na verdade é meu amigo, né? Eu não vou ficar também enchendo o saco dessa pessoa.